Fala pessoal, vamos dar continuidade aos chamados governos populistas. Dessa vez nós vamos falar sobre o segundo governo de Getúlio Vargas, que pega exatamente o período entre 1951 e 1954. E como de praxe, a gente precisa, antes de mais nada, falar sobre a eleição de 1950. Nós temos aqui Vargas concorrendo, à eleição à presidência. Afinal de contas, Getúlio Vargas tinha avisado quando foi obrigado a renunciar em 1945 e que posteriormente resultou no governo do Eurico Gaspar Dutra, governo que vimos na aula passada, que Vargas prometia voltar nos braços do povo. Várias charges foram montadas na época, estabelecendo aquela máxima de bota o retrato do velho de novo. Na verdade, Getúlio sabia que a eleição, pelo ponto de vista democrático, não era tão fácil como rotineiramente ele conseguia realizar as suas manobras políticas utilizando golpes. Então, Vargas foi simplesmente astucioso ao primeiro momento, em que buscou garantir uma ampla costura que nos estados lhe permitisse uma grande autonomia. Um exemplo disso é que um dos possíveis candidatos a presidente da República seria Adhemar de Barros, que era um dos políticos mais influentes da história de São Paulo, que automaticamente era conhecido na época como rouba, mas faz. Adhemar de Barros era populista, era muito ligado a São Paulo, e Vargas conseguiu articular uma aliança política que lhe garantisse o apoio do Adhemar de Barros de São Paulo, o que foi bastante providencial. Adhemar de Barros conseguiu capitanear votos não só em São Paulo, mas também em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Vargas faz uma série de alianças com membros do PSD, exatamente a elite do partido ligado à sua ideologia nacionalista, e também conseguiu se aliar a poucos, mas conseguiu membros da UDN, que era o ferrenho partido de oposição ao próprio Getúlio Vargas. Ele se candidata pelo PTB, ou seja, ele se candidata pelo Partido Trabalhista Brasileiro, enfrenta nessa eleição o Eduardo Gomes, o eterno candidato da UDN, tinha sido derrotado por Dutra em 1945 e vai ser derrotado por Getúlio Vargas, conforme vimos na eleição de 1950, novamente. Outro candidato que também compareceu, e muitos dizem que o PSD lançou esse candidato, o Cristiano Machado, não para concorrer com Getúlio Vargas, mas sim para tirar votos de Eduardo Gomes, numa aliança do tipo assim, ele não vai ganhar, mas vai prejudicar a campanha do Eduardo Gomes. E dessa forma foram para a eleição, Vargas prometendo uma política social ainda mais forte, ou seja, a ampliação dos direitos trabalhistas, a ampliação das conquistas dos trabalhadores. Vargas também defende o seu projeto nacionalista de governo, ou seja, do Estado continuar intervindo na economia com a geração de novas empresas estatais que promovessem esse desenvolvimento. E no fim das contas, o que nós temos é um resultado eleitoral favorável a Getúlio. Vargas ganha a eleição com 48% dos votos, enquanto seus adversários não chegaram a 30%. De fato, o grande problema dessa questão é que, como Vargas não conseguiu os 50% dos votos mais um, ou seja, da maioria absoluta, o Carlos Lacerda tentou, a qualquer custo, inviabilizar a eleição de Getúlio. E já tinha deixado claro que, se Getúlio fosse candidato, não deveria concorrer, se concorresse não deveria ir para a eleição, se vencesse a eleição não deveria governar, e se governasse deveria ser derrubado. Então, o Carlos Lacerda vai tentar várias estratégias para desestabilizar o governo de Getúlio. A primeira delas é uma conspiração mal feita no Congresso Nacional, onde ele tenta anular a eleição no Congresso e depois no STF, no Superior Tribunal Federal, alegando que os comunistas haviam votado em Getúlio Vargas, porque o Partido Comunista estava na clandestinidade. Só que aí ninguém tinha como provar que os comunistas de fato votavam em Getúlio. Então Getúlio vence a eleição e
a gente agora vai entender como vai ser esse polêmico segundo governo de Getúlio Vargas, né, essa segunda passagem dele pelo poder. Lembrando que durante esse período, mais uma vez, o papel da UDN vai ser importantíssimo, né? O grande legado de Carlos Lacerda vai ser esse aqui, né? O de estabelecer todas as formas, né, de impedir que Getúlio governasse o país, né? Então recorrer, nem que fosse a revolução, para poder impedir Vargas de governar. Então, já de cara você já tem aí de que Vargas não terá sossego dentro desse processo. Aqui está a imagem aí do Carlos Lacerda, né? Carlos Lacerda, que inclusive durante o período em que fez essa velada oposição a Getúlio Vargas, ele foi batizado de O Corvo, né? Assim foi o apelido que foi dado a ele. Esse apelido e essa charge bem conhecida, não sei se eu tenho ela aqui, mas eu vou procurar aqui, O Corvo, Carlos Lacerda, pronto, aqui a gente já coloca aqui na própria imagem, né? É uma forma, né, de que o Samuel Weiner, que era o dono do jornal O Correio da Manhã, né, e também A Última Hora, que era um jornal varguista, né, foi criado por Samuel Weiner com apoio de Getúlio Vargas para fazer campanha pró-Vargas, né. Ele pediu para que o Lan, que era um chargista, que inclusive morreu recentemente, o Lan fizesse uma charge sobre o Carlos Lacerda, chamando ele de Corvo. E assim ele vai ficar batizado. Aí você pode até estar se perguntando o porquê do Corvo. É porque Carlos Lacerda tinha uma mania de comparecer a velórios de gente importante para ganhar capital político, para ganhar apoio político e para fazer propaganda política contra Getúlio Vargas durante os enterros. Então, dessa forma, ele acaba sendo conhecido como Corvo. É um homem que vai perturbar a República Brasileira, vai infernizar a vida dos presidentes, começando pelo próprio Getúlio Vargas. Certo? Então nós temos aqui o início já bem tumultuado. Por que o governo de Vargas não vai seguir um caminho mais organizado, mais tranquilo? Porque vai passar diretamente por uma questão interna e externa que ligava à questão de como desenvolver o Brasil, de que forma o Brasil deveria se desenvolver nesse momento. Haviam duas posturas nesse processo. Uma dessas posturas era ela nacionalista, que dizia que o Estado deveria, né, passar a capitanear esse desenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento estava ligado exatamente à criação das empresas estatais, né, para que garantissem as riquezas nacionais na mão do Brasil e do Estado brasileiro, né, e que, claro, de forma contundente, não deveria, né, ter grande participação do capital estrangeiro. Então essa é a postura nacionalista que aparecia nesse momento, enquanto do outro lado, do lado da UDN e de grande parte da elite brasileira, aparecia uma postura mais liberal, que dizia que não, o Estado não deveria intervir tanto, né, que deveria o Brasil abrir as portas para a entrada das multinacionais, para que o desenvolvimento econômico fosse mais rápido, a gente deveria atrair essas grandes empresas estrangeiras. Consequentemente, essas empresas estrangeiras gerariam milhares de empregos no Brasil, independente de que se o lucro ia embora ou não, se iam explorar riquezas ou não, estariam gerando emprego, estariam gerando desenvolvimento. Então, a gente passa a ter uma polarização nessa questão econômica muito importante, que a gente pode representar por estes dois nomes aqui. Ó. De um lado estão os nacionalistas, né, e estatistas, olha o termo que eu estou usando, ou seja, defensores de que o Estado capitaneasse esse desenvolvimento, e do outro lado, esses liberais vão ser chamados de entreguistas, porque os nacionalistas diziam que eles queriam entregar as riquezas nacionais nas mãos das grandes empresas. Então, lembrem-se desse detalhe importante, né, dessa polarização entre nacionalistas e estatistas, né, ou seja, daqueles que defendiam essa maior participação do Estado em uma política varguista, enquanto do outro lado nós vamos ter os defensores do liberalismo econômico e considerados entreguistas. Então essa relação ela é bem importante,
para a gente continuar nessa aula para o próximo tópico extremamente polêmico. Por quê? Dentro dessa visão varguista, né, de desenvolvimento nacional, onde o Estado seria o grande controlador do processo, nós temos esta campanha aqui, ó, o petróleo é nosso. Para você entender o que foi o petróleo é nosso, o que é que acontece? Vargas dizia que o petróleo havia sido encontrado, que esse petróleo deveria ficar na mão do povo brasileiro, ou seja, essa grande riqueza. O petróleo era simplesmente fundamental nesse período. E diante dessa situação, os entreguistas achavam que não, que o Brasil não teria condições de fazer uma estatal de petróleo, que isso atrasaria nosso desenvolvimento e que, na verdade, a gente deveria abrir espaço para as chamadas sete irmãs. Né? As sete irmãs, na verdade, eram 7 grandes conglomerados de petróleo que vão fazer exatamente com que a gente tenha uma disputa, uma queda de braços. E Vargas, de maneira muito astuciosa, lançou uma campanha popular para pressionar o Congresso, né, a aprovar uma lei que estabelecesse a criação não só de uma companhia estatal, de uma empresa estatal de petróleo, né, a criação da Petrobras, como também do monopólio do petróleo. O que é isso? Ou seja, não era só criar uma empresa, né, estatal, mas era também estabelecer que só essa empresa estatal deveria explorar essa riqueza, o monopólio do petróleo. Certo? A campanha ganhou as ruas, ganhou a adesão de muitos intelectuais, né, dividiu o país, porque os entreguistas não vão se conformar. Se a gente pudesse colocar aqui, deixa eu botar aqui, as 7 irmãs petroleiras. Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui que mostra os símbolos. Pronto, aqui, que massa. Vamos botar. Então a gente vai ter aqui uma queda de braços, né, exatamente entre... Olha que vai ficar bonitinho aqui o material. Né, de um lado você vai ter as gigantes americanas, né, e a Gulf e a BP inglesas. Essas são as 7 irmãs que dominavam o petróleo mundial. E do outro lado você vai ter a Petrobras. Vamos botar aqui a bichinha, também para a gente deixar bem organizado o processo. Petrobras logo, né? Pronto, do outro lado vai estar a BR, né? O petróleo é brasileiro, o petróleo é nosso. Então aqui, ó, como vai ficar massa. Então a gente tem aqui de um lado, né, o nacionalismo e do outro lado o entreguismo. Então a gente vai ter bem claramente, né, esse processo organizado. Certo? Então, diante dessa campanha popular, dessa pressão popular, né, por essa proposta nacional desenvolvimentista que Vargas tinha, acabou fazendo com que o Congresso, extremamente pressionado pela questão popular, o governo acabou conseguindo, né, a criação não só da Petrobras, né, que embora tenha sido aprovada em 1952, a empresa só foi de fato criada em 1953 e a primeira extração de petróleo só apareceu realmente em 1954. Além da Petrobras, Vargas também desejava a instalação de uma companhia que controlasse e monopolizasse a questão da energia no Brasil. Outro problema, por quê? Porque grande parte da energia brasileira, das grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Recife, estava na mão de empresas estrangeiras, como a Light e outras empresas americanas e inglesas que controlavam também a questão da energia. Então Vargas achava que a energia também era um recurso estratégico do povo, que deveria também estar, certo, atrelado a essa campanha. Ele chegou a lançar, né, a ideia da Eletrobras, mas não vai dar tempo de acontecer de fato no seu governo, mas vai acontecer nos governos seguintes. O governo Jânio Quadros é quem vai criar oficialmente a proposta da Eletrobras para ser aprovada no Congresso, e quem vai criar a empresa para gerir a energia do Brasil vai ser João Goulart, certo? Mas a proposta, de novo, era de Vargas. Então, com a Petrobras e a Eletrobras, Vargas mostrava exatamente qual era
né, a sua política econômica. E você sabe que os Estados Unidos da América, que estão em plena Guerra Fria, estão desenvolvendo aí, né, um projeto de tentar impedir a qualquer custo um modelo socialista, né, dentro do continente americano. Não vai gostar da ideia, vai passar a fazer oposição a Vargas, e isso vai trazer, inclusive, muita dificuldade econômica dentro do seu governo. Tá certo? Aqui você tem uma clássica imagem de Getúlio Vargas, né, com os 5 dedos da mão direita melados de petróleo, mostrando um poço de petróleo que tinha acabado de ser furado pela Petrobras. Essa imagem vai acabar sendo posteriormente repetida por outro político populista mais adiante, mas não é o caso aqui, a gente não está tratando sobre esse assunto, mas mostra exatamente esse viés que Vargas comprou da briga com os Estados Unidos, né? Do ponto de vista estatal, né? Do ponto de vista da proteção das riquezas, a Petrobras teve um papel muito útil, né? Hoje a gente sabe que o mercado já está mais aberto e consequentemente mais competitivo em relação ao petróleo, mas a Petrobras ainda é a grande gigante brasileira e um legado que Getúlio Vargas deixou para o Brasil. Então, essa primeira parte econômica vai se juntar também a uma parte de tensões sociais. Por que essas tensões sociais vão acontecer, né? Primeiro porque Vargas vai ter grandes dificuldades econômicas, e aí não custa nada dizer que, né, aqui antes da gente falar da parte mais social, né, os Estados Unidos, vamos botar aqui, os Estados Unidos, envolvido em sua queda de braços, né, com a União Soviética, e participando da Guerra da Coreia, guerra que é um marco da Guerra Fria, né, de 1950 até 1953, vai pegar exatamente uma parte, né, do governo de Getúlio, né, parou de financiar grandes investimentos no Brasil, e também a disponibilização de empréstimos, ou seja, além de não ter investimento, também não vão existir os empréstimos. Por que os americanos fizeram isso? Fizeram isso porque não concordavam com a política getulista, tá aqui, e mudaram o eixo de combate ao comunismo para a Ásia, exatamente por conta da Guerra da Coreia. Então a gente tem aqui, certo, a entrada dos Estados Unidos nesse viés da coisa, ou seja, os americanos vão dificultar ao máximo, né, porque estavam envolvidos numa guerra, aqui é o ponto elementar, né, da Coreia, vai parar de disponibilizar empréstimos e investimentos, porque eles não concordam com a política getulista e nacionalista, né, de proteção do capital nacional, já que os americanos são portadores aí dessa política mais liberal. Beleza? Então a gente para aqui na parte econômica. Essa aula de Getúlio é um governo muito importante, requer cuidado. Na segundo momento, a próxima aula, nós vamos ver exatamente a questão dessa tensão social, o que estava acontecendo nas ruas, o incidente com Carlos Lacerda e, consequentemente, o suicídio de Getúlio. Beleza? Um abraço e até a nossa próxima aula.